eu te peço hoje e sempre. Amém. Amém. É uma alegria, porque a nossa igreja ela tem uma característica assim, que é como se fosse uma família mesmo. Nós somos uma família, né? Só que essa igreja é uma igreja especial porque tem essa característica, e as pessoas que vêm nos visitar, elas percebem isso, que a nossa igreja é muito acolhedora e é como se fosse uma família mesmo. Então, tudo que um sente, o outro também vai sentir, né? É como se fosse em casa mesmo, uma família. Nós muito oramos para que a igreja pudesse ter um local próprio, e Deus nos respondeu. Então daqui para frente é só reconhecimento, só gratidão ao nosso Deus, e as nossas orações vão continuar também. Por quê? Porque nós adquirimos o imóvel, então, só que ele não está pronto como uma igreja que a gente sonha, né? Uma igreja nesse bairro é digno de ter uma igreja, uma luz muito brilhante aqui, e somos nós que vamos brilhar, mas com a direção e a ajuda de Deus. Então daqui para frente vai ser um grande desafio para cada um de nós, mas nós estamos tranquilos porque Deus está no comando, né? Amém. O texto da Bíblia que nós trouxemos hoje é um texto assim muito conhecido. Acho que se for perguntar para cada um aqui poderia até narrar com detalhes esse texto que nós vamos estudar aqui. E o título do sermão seria: Onde está o teu coração? Né? Nós cantamos aquele hino ali, Toma o meu coração. Onde nós vamos colocar o nosso coração daqui para frente na nossa vida, né? É um discurso simples, é um tema fácil de entender, muito já foi pregado, até nesse culto aqui já foi pregado sobre isso, tenho certeza, durante esses 10 anos, com certeza, alguém pregou sobre esse assunto. É o que está escrito em Marcos capítulo 10, dos versos 17 em diante. Ele vai colocar ali para ficar facilitar, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um Deus, que é Deus. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Nós podemos fazer um exercício agora, porque sempre que nós lemos a Bíblia, eu peguei o costume agora de me colocar na situação daquela pessoa que a gente está lendo sobre ela. Então, hoje nós vamos nos colocar na situação daquele jovem rico. Vamos fazer esse exercício. A Bíblia não traz o nome dele, só traz que ele era jovem e que ele era rico. Jesus sempre andava com multidões. Onde Jesus ia, e os discípulos, e a maioria das vezes tinha também multidões que o acompanhavam, né? Dessa vez um jovem, um rapaz, pelos seus trajes, assim, pela sua aparência, era um rapaz muito rico. Ao deparar-se com aquela multidão, ele olha para Jesus. Olha a cena, imagine você lá,
Ele olha para Jesus e, correndo ao seu encontro, ele ajoelha-se diante de Jesus. E ele faz uma... Primeiro ele se ajoelhou. Depois ele fez uma pergunta para Jesus. Bom mestre, né? O que farei para herdar a vida eterna? Aquele rapaz era um judeu. Os judeus jamais se ajoelhariam aos pés de outra pessoa, a menos que tivesse a plena convicção que aquela pessoa era um Deus. Os judeus jamais ajoelhariam diante de uma pessoa. Só se ajoelharia, eles tinham isso como cultura, como sabedoria, como vida, se fosse um Deus. Ao se prostrar diante de Jesus, ele estava testemunhando publicamente que ele acreditava ser Jesus, o Messias. Ele não se preocupou com nada que estava ali ao redor, se as pessoas iam criticar ele. Ele não se importou de ajoelhar-se no chão, aquele chão poeirento na terra, né? Ele ali deu o seu testemunho, sozinho. Eu imagino que ele vinha acompanhado também de alguns, porque ele era um homem rico, aquele rapaz. Então, com certeza, ele vinha acompanhado de pessoas, mas ele correu até Jesus e se ajoelhou. Falou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? A primeira comparação que nós faremos é eu e aquele jovem, é você e aquele jovem. Como está o nosso testemunho público por Cristo? Quando você sai, quando você vai aos lugares, qualquer lugar que você for, no ônibus, na cidade, no trabalho, na escola, enfim, qualquer lugar que você for, você se preocupa com o testemunho cristão que você dá para outras pessoas? Existe um pensamento que a cada 100 pessoas no mundo, existe apenas uma de 100, apenas uma pessoa no mundo que já leu a Bíblia por inteiro. Se esse pensamento estiver correto, pouquíssimas pessoas no mundo já leram a Bíblia inteira, pelo menos uma vez, né? E como essas pessoas que nunca leram a Bíblia vai conhecer o cristianismo, como é que elas vão conhecer as outras pessoas que nunca leram? Como é que elas vão saber alguma coisa da Bíblia? Pelo nosso testemunho, né? O seu vizinho, por exemplo, ele sabe que você é cristão? Ele sabe que você é adventista? Como é que você acha que ele te vê? Você é um vizinho barulhento? Você é aquele vizinho que incomoda os outros? Você é aquela pessoa que faz questão de detalhes, fica reclamando? Como é que é a sua vida na sua vizinhança? E eu vou mais além. Como é que esse bairro aqui vê o cristianismo tendo nós, eu e você, como testemunho aqui? Será que eles reconhecem a igreja lá? Pelo menos não é barulhenta. Nós procuramos não ser, né? Às vezes quando está muito alto, aí o som abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho. Porque os vizinhos percebem. Eles sabem, eles conhecem alguma coisa sobre os crentes através de nós. Nós somos o canal que vai informá-los do que é o cristianismo. Qual é o tipo de vizinho que nós estamos sendo? É provável que a maioria dessas pessoas que moram aqui, elas nunca vão entrar aqui dentro. Elas nunca vão receber um estudo bíblico de nenhum de nós. O que elas vão saber dos adventistas do sétimo dia é pelo que elas veem em nós. Aí eu pergunto: que tipo de testemunho nós estamos dando? Porque aquele homem, aquele jovem, ele deu um testemunho tremendo. As pessoas acho que até ficaram admiradas, né? Porque nunca ninguém tinha chegado a Jesus assim de repente e ajoelhado na frente dele e clamando: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna?
Quando você se olha no espelho, desconsiderando a imagem física, né? Você acha que aquela imagem que você vê no espelho é um cristão genuíno? É uma cristã genuína? Ou acha que poderia melhorar? Teria muita coisa para melhorar. Quanto tempo você já faz que você se converteu? Você se vê hoje melhor do que antes ou você vê igual ou pior? Olha só, a gente tem que fazer essas considerações na nossa própria vida, né? Quando eu vejo aquele rapaz que não se incomodando com nada, que estava ali ao redor, ajoelhou-se diante de Jesus e perguntou uma coisa que era mais importante para ele: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então eu pergunto para mim e para você também: nós estamos realmente preocupados com a nossa salvação? Ou você vive a sua vida assim, sem se preocupar com isso? Há pouco eu falei sobre aquela estatística que a cada 100 pessoas no mundo, apenas uma leu a Bíblia por inteiro. Não precisa fazer nenhum sinal, mas eu vou arriscar perguntar: e você? Já leu pelo menos uma vez a Bíblia? Né? Quanto tempo nós temos de cristianismo? Você já leu a Bíblia alguma vez? Por inteiro, de Gênesis ao Apocalipse? Quanto tempo nós gastamos diariamente estudando essa palavra? Quanto tempo nós gastamos em oração, em testemunhar da palavra de Deus? O brasileiro não gosta de ler. Eu me incluo nisso. A gente lê, mas assim, muito. Eu tenho um monte de livros. Tem livros lá que eu nem abri ainda. Cada vez que a gente vai no concílio, a gente ganha livros, revistas, nossa, um monte de coisa. Lembra outro dia que o pastor deu o segundo volume dos comentários bíblicos? Aquilo ali é uma obra-prima, uma obra tremenda. A gente de vez em quando dá uma folheadinha, mas ler por inteiro é difícil. A gente tem que se policiar e a gente tem que cada vez mais sentir ânimo para isso, né? Eu tenho uma sobrinha, quando eu fui agora em Aracaju, eu tenho uma sobrinha lá, ela tem 11 anos, uma graça. E a avó comprou aquela devoção matinal, sabe, para os felizes, e ela todos os dias, ela escolhe um cantinho lá, aquele cantinho é dela. De manhã ela vai lá ler a meditação. E se você perguntar para ela o que foi que ela leu, ela sabe te responder, ela sabe te falar. Aí minha irmã, que é a avó dela, me falou que ela já leu muitos livros da Bíblia. Aí outro dia eu perguntei: você já leu vários livros da Bíblia? Já. E você sabe me dizer alguns nomes dos livros que você leu? Aí ela começou a falar. Falou uns 7 livros. Uns 7 livros que ela lembrou. Mas ela já leu muito mais que 7 livros da Bíblia, sabe? Então, é muito bom a gente despertar esse interesse nas nossas crianças, nos nossos jovens, né? Quanto tempo nós adultos estamos em comunhão com Deus, na nossa meditação diária? Aí, esses dias que eu passei lá com a minha irmã, ela tem esse hábito, sabe? Ela lê bastante, ela lê 3 meditações. Uma dos jovens, porque meu sobrinho, o filho também lê a meditação dos jovens. A desse ano do pastor Rodrigo Silva, né? Que é desse ano, a meditação. E uma outra de 2024. Mas como ele não colocou a data dos dias, ela está repetindo a ler, que é do pastor Adailton Oliveira. 3 meditações, um parágrafo da Bíblia e a lição da escola sabatina. Olha, eu fiquei surpreso e fiquei invejado também dela, né? Porque não é todo mundo que faz isso não, mas nós devemos criar esse hábito, né?
O brasileiro é um povo que mais gasta, foi feito também uma estatística, o brasileiro é o povo que mais gasta tempo na internet, tudo quanto é coisa, tudo quanto é mídia na internet. E é o segundo povo que mais assiste televisão, só perde aos Estados Unidos por 5 minutos apenas por dia. Nós estamos em segundo lugar, ou seja, o brasileiro gosta muito de internet e muito de televisão. Lá em casa a gente não assiste televisão faz tempo, muitos anos já, porque eu acho que os programas da televisão, o que é passado, até os jornais, né, eles têm um viés assim, com muita ideologia, né? Então eu prefiro pegar meus assuntos, tudo que eu quero saber, em outra plataforma. Todos nós corremos esse risco, né, de que a internet é uma fonte de informações. A gente precisa tomar muito cuidado também com o que você acredita. Não são todas as coisas que você deve acreditar, mas tem a facilidade de você buscar a raiz daquilo que você está vendo. Essa é uma grande vantagem que eu acho da internet em comparação com a televisão, porque a televisão eles jogam uma coisa para você e você deve absorver aquilo lá e pronto. Já na internet você tem condição de verificar os fundamentos de cada coisa que você vê ali. E de forma, nós estamos preocupados então com a nossa vida eterna. Aquele jovem estava. Então nisso ele estava muito melhor do que eu. Talvez muito melhor que cada um de nós também, porque ele estava realmente preocupado. Ele teve a alegria, né, de perguntar para o próprio Jesus Cristo. Nesse mundo, a gente, para as nossas diversões, para os nossos vícios, para o nosso querer, a gente tem que pagar tudo. Pagar tudo. Se você vai num lugar, você tem que pagar, vai no outro, tem que pagar, paga até estacionamento, paga. E pensar que a vida eterna é de graça. Sabe o que você tem que fazer para ganhar a vida eterna? Crer em Jesus Cristo, ser batizado, seguir. É só isso que você tem que fazer. Você não precisa pagar nada. Eu estava pensando aqui, estava reparando na verdade, né, que muitas pessoas elas ficam doidas para ganhar na loteria, na Mega Sena. A gente vê nas lotéricas, né, filas quilométricas, né? Quando está acumulado, então, filas quilométricas. Estatisticamente dizem que para você, um simples jogo lá na Mega Sena, uma estatística que foi feita, né? Você tem uma chance em 50 milhões de vezes, ou seja, uma para 50 milhões. Será que a gente ganharia? Tá bom, vai que a pessoa é muito sortuda ou abençoada, entre aspas, e ganha. Se você ganhasse 50 milhões nessa Mega Sena, 80 milhões, 100 milhões, o que você faria na sua vida? Como é que seria a sua vida dali para frente? Você permaneceria firme com Deus? Aquilo ali iria ser uma bênção ou uma maldição para você? Tudo isso a gente tem que pensar, né? Para aqueles que jogam, né? Para aqueles que não jogam, como os cristãos, a chance é zero de ganhar. A gente vai ter que suar a camisa, né? Como dizem. E agora, qual é a probabilidade de você ir para o céu? É 1 em 50 milhões? É 1 de 1. 100% de chance de você ir para o céu. Sabia que é 100% de chance? Porque Jesus, ele morreu na cruz exatamente para nos dar esse 100% de chance para ir no céu. É só você aceitar Jesus Cristo, ser batizado e segui-lo. Mas muitos não se preocupam com isso, né? Eles preferem fazer a fila, como eu disse, né? Fazer uma fila lá na lotérica toda semana, e parece que agora tem muitos tipos de prêmio, né? Muitos tipos de loteria, ou seja, a cada 2 horas
você tem uma chance de jogar. E as pessoas jogam. Muitas pessoas gastam muito, salários até, para ver se consegue ganhar um dinheiro fácil, né? Ganhar dinheiro é muito bom. Eu não estou falando aqui que não é bom, que é ruim. É claro. Mas aonde está a sua prioridade na sua vida? É em ganhar o dinheiro ou ganhar a vida eterna? No verso 18, não pode colocar ali para a gente. 18 fala: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Esse verso, ele traz tantas dúvidas para pessoas, mas tantas dúvidas, e o pior é que muitas denominações pegam esse verso aí, não entendem e falam assim: olha, Jesus, então, está vendo aí? Jesus está confirmando que ele não é bom, que é bom só Deus. Deus o Pai que é bom. Então Jesus estaria dizendo para aquele jovem que ele não é bom, mas Deus que está lá no céu é bom? Olha só, né? Quando pessoas se ajoelharam, né? Quando as pessoas se ajoelharam no passado diante dos profetas do Antigo Testamento, eles permitiram que aquelas pessoas ficassem prostradas ali no chão? Não. Nunca nenhum profeta permitiu que alguém prostrasse diante dele como se fosse um Deus. Nunca. Quando as pessoas ajoelharam-se diante dos apóstolos do Novo Testamento, eles permitiram que as pessoas ficassem ali ajoelhadas? Não. A Bíblia conta que até os anjos dos céus, quando alguém se ajoelhava diante deles, eles não permitiam. Fala: levanta-te, né? Eu sou o conserto teu, um dos anjos falou, dizendo que nós só poderíamos prestar reverências a Deus. Agora, quando aquele homem ajoelhou-se diante de Jesus, ele falou: levanta-te, né? Não. Jesus, ele deixou aquele homem reverenciá-lo, mostrando que ele é Deus. Então, aqui fala, né, que Deus é um, e é, isso só mostra de novo para eu pegar essa palavra. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então ele estava falando dele mesmo. Vocês perceberam? Não existe dúvida nisso. Jesus está falando que ele era bom e que ele é Deus. Não tem dúvida nenhuma, né? Então, naquele momento, o que o Senhor estava falando era exatamente isso, afirmando que ele era bom e que ele era Deus. Por isso que ele não pediu para o homem se levantar, se erguer. Ele deu a oportunidade daquele homem, e aquele homem, aquele jovem, ele reconheceu que Jesus era Deus. Está vendo? Olha só que lindo, né? Versos 19 e 20. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai, tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Está vendo como aquele rapaz, assim, dá a impressão que ele era bem melhor do que o Arnaldo? Ele olhou profundamente nos olhos de Jesus e disse: mestre, tudo isso que o Senhor falou, eu tenho observado desde a minha juventude. Será que eu e você teríamos coragem de olhar para o fundo dos olhos de Jesus e falar: Senhor, tudo isso eu tenho guardado na minha vida desde a minha juventude?
seja, desde que eu conheci o Senhor. Será que nós teríamos essa coragem que aquele jovem teve? Ele é um rapaz extraordinário, né? Extraordinário. Como é que está a nossa vida em guardar os mandamentos? Como você tem guardado do primeiro ao 10º? Você tem guardado os mandamentos como Deus quer ou como você ou eu queremos? Como é que nós temos guardado os mandamentos, né? E agora o verso 21 diz o seguinte: que Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue. Só uma coisa te falta. Olha como ele estava perto da salvação, né? Só uma coisa te falta. Se nós fôssemos questionar Jesus para que ele desse para nós a vida eterna, será que ele falaria o mesmo que falou para o jovem? Só uma coisa te falta? Ou será que o Arnaldo tem muito mais coisa para resolver? Jesus, fitando-o, o amor. O amor de Jesus é incondicional. Mas existe um grande erro no meio evangélico, e por que não falar também que esse erro permeia a igreja adventista, de que o Senhor Jesus ama a qualquer pessoa do jeito que ela é. Não é isso que você ouve por aí? Jesus te ama do jeito que você é. Isso é verdade em partes. Quando levava Jesus, o caso daquela Maria Madalena, né, que ela foi pega em adultério e tal, os homens, Jesus escrevendo ali na areia, eu imagino que Jesus estava escrevendo ali os 10 mandamentos, ali na areia. Aí cada um foi saindo de fininho, ficou só ela e Jesus. Ele até perguntou: cadê os seus acusadores? Ela falou: foram embora. Não te acusaram? Não. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, eu tenho certeza, eu acredito que depois daquele encontro com Jesus, aquela mulher se esforçou ao máximo para nunca mais dar um mau testemunho a Jesus Cristo. Se você vai até Jesus e entra em comunhão com Jesus, Ele vai te dar poder para mudar a sua vida. Porque do jeito que nós estamos, nós precisamos melhorar para entrarmos no céu, para entrarmos na vida eterna. Daquele homem faltou uma coisa. A gente talvez nem calcule o que falta ainda, mas sempre vai faltar alguma coisa. Então o poder de Deus é que vai te ajudar, vai te garantir para que nós sejamos livres, nós tenhamos o direito de entrar pelas portas no céu. Aquele negócio de a pessoa achar que Jesus ama do jeito que você está, e você vai permanecer do jeito que você está para sempre. Não, porque se você encontrou com Jesus, deve haver uma mudança na sua vida. As pessoas geralmente gostariam de ser chamadas de cristãos, mas continuar nos seus pecados, nos seus vícios, nas suas imoralidades, nos seus traumas, exigir de Jesus que aceite do jeito que ela é e pronto. Senhor, eu sou desse jeito, o Senhor vai ter que me aceitar desse jeito mesmo. Isso aí é de um cristão? Jamais, né? Jesus amava aquele jovem, mas faltava ali uma coisa: precisava de uma mudança de vida. Nós também precisamos ter uma mudança da nossa vida
para seguir a Jesus, e Ele nos dá poder para essa mudança. Amém. Sabemos pela Bíblia que quase salvos é o quê? Completamente perdidos. Se minha vida for 99% eu e 1% de Jesus, vocês acham que nós somos salvos ou não? Estaremos salvos ou não? 99% eu, 1% só de Jesus. Você acha que vai estar salvo? De maneira nenhuma. E se nós formos 99% de Jesus e 1% eu, vamos ser salvos? Também não, né? Para nós sermos salvos, temos que ser 100% de Jesus. Para aquele homem só faltava uma coisa, que vendesse tudo aos pobres e aí depois seguisse Jesus. E o verso próximo, né? 21. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Mais uma vez ele foi sincero. Ele olhou diretamente no fundo dos olhos de Jesus e falou: Mestre, eu não posso te seguir. Você teria coragem de falar o que aquele homem falou para Jesus? Mestre, eu não posso te seguir. Eu tenho muitos planos, eu tenho muita coisa para administrar, eu tenho muitas propriedades, eu tenho... Ele foi sincero. Você teria coragem de fazer ter essa mesma sinceridade? Muitos de nós, ao lermos esse texto aqui, nós nem nos preocupamos, porque nós somos assim, pessoas humildes, nós não temos tantas propriedades. Alguém tem? Não sabia. Acho que não temos, né? Nós temos alguns bens, lógico, né? Nós não temos tantos recursos, nós não temos tanto dinheiro, então eles falam assim: isso aí é para aquele homem rico, que era rico, lógico, tantas propriedades ele ia. Jesus ordenou que ele vendesse e desse aos pobres. Olha só, que coisa! O pouco que nós temos, será que ele falaria para nós, Jesus: olha, vende esse pouco que você tem, dá aos pobres, depois me segue? Será que nós faríamos também? Olharíamos para os olhos de Jesus e falar: Senhor, não dá para eu seguir o Senhor, não dá. Mas alguns homens da Bíblia mencionados, eles foram muito ricos. Perguntaria: Jó, por exemplo, Jó era um homem rico ou pobre? Rico. A Bíblia fala que no Oriente Jó era um dos mais ricos daquela época. E a Bíblia fala também que Jó era um servo fiel, temente a Deus. Abraão, rico ou pobre? Rico. A Bíblia fala que Abraão tinha muitas coisas também. Salomão, então. Muitos dizem que Salomão foi um dos homens mais ricos da terra. No Novo Testamento, José de Arimateia foi um homem rico ou foi um homem pobre? Rico. Nicodemos, rico ou pobre? Olha, nem a Bíblia, nem Ellen White fala isso. Mas historiadores, pesquisadores dizem que Nicodemos sozinho tinha recursos para sustentar a nação inteira de Israel por 10 anos. Vocês imaginam o que é isso? Um homem sozinho, Nicodemos. Ele poderia sustentar aquela nação de Israel durante 10 anos.
E uma noite, esse mesmo Nicodemos foi encontrar-se com Jesus. E a primeira coisa que Jesus falou para ele foi: vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois a gente começa a conversar. Foi isso que Jesus falou? Por que lá atrás, com aquele jovem, Jesus tinha falado: uma coisa te falta, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois me segue? E agora com um homem que matematicamente ele tinha mais de 1000 vezes a riqueza daquele jovem rico. Mas não foi isso que Jesus pediu para ele. Por quê? Porque Jesus vê onde está o nosso coração. É isso mesmo. Jesus não pediu um centavo para Nicodemos dar aos pobres. Ele dava. É possível que sim. É possível que Nicodemos ajudasse os pobres, porque aqui não é essa questão se você ajuda ou não, mas onde está o seu coração com os recursos, as propriedades que você tem. Agora, Jesus também achou em Nicodemos uma coisa que faltava. Nós já estamos terminando. Jesus achou também em Nicodemos uma coisa que lhe faltava: nascer da água e do Espírito, ou seja, se batizar. Nicodemos estava pronto. Nicodemos sabia de tudo sobre Jesus. Ele apenas estava retardando o seu batismo, o seu testemunho pessoal. Tanto é que ele foi procurar Jesus à noite, né? Para não dar muito à vista. Ele era um homem público, muito importante. Nicodemos não tinha a dificuldade que aquele jovem tinha. O coração dele estava nos bens materiais. Se você quiser arrumar um ídolo, sabe que o diabo ele sempre vai arrumar um ídolo para você. Se você quiser colocar o coração em alguma outra coisa que não seja Deus, Satanás ele vai te ajudar. Ele sempre vai colocar, sempre vai colocar. Porque ídolo não é só uma imagem de escultura. Ídolo é tudo aquilo que você coloca no seu coração acima das coisas de Deus. Pode ser dinheiro, pode ser um relacionamento, pode ser um automóvel, pode ser uma casa, uma propriedade, um emprego, uma pessoa, um pai, uma mãe, um neto, um sobrinho, um vício, um status, ou até um animalzinho, um pet. Não estou dizendo aqui que a gente não deve amar essas coisas, gostar dessas coisas, mas desde que jamais coloquemos essas coisas em primeiro lugar. Eu fiquei muito triste uma vez, uma pessoa saiu no meio do culto e falou que ela tinha que ir embora para dar comida para o cachorrinho que ficou lá em casa. Não podia esperar até terminar o culto. É triste. Então que o Mestre Jesus possa olhar bem no fundo dos seus olhos e dizer assim, marca Mateus 25, verso 23, irmão. Última parte. Mateus 25, verso 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se você quiser receber essas palavras de Jesus hoje, vamos nos colocar de pé. Querido Deus e Pai, nós somos imensamente agradecidos pelo Senhor por colocar na Tua Palavra, na Bíblia, esses ensinamentos. Não somos melhores do que ninguém que está na Bíblia, também não somos
melhores do que nenhuma pessoa neste mundo. Estamos todos nas mesmas condições. Mas cada um de nós, Senhor, clamamos ao Senhor pela vida eterna. Se existe alguma coisa que ainda falte em nós, que o Senhor nos dê capacidade, sabedoria para sanar, para eliminarmos da nossa vida aquilo que nos atrapalha a nossa comunhão. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa as nossas negligências, mas, sobretudo, Senhor, nos dê coragem para enfrentar todas as coisas que ainda virão até que Jesus volte. Amém. Dá-nos sabedoria, dá-nos consciência, dá-nos a certeza que estamos vivendo uma vida de testemunho de Ti. Fortalece-nos na nossa fé, abençoa grandemente as nossas famílias, abençoa a Tua igreja. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.